Definindo e criando objetos. Bom, na última aula, nós falamos sobre o paradigma de programação e falamos sobre os 4 pilares da programação orientada a objetos. E eu disse que o paradigma orientado a objetos era baseado numa abstração do mundo real, onde o mundo era visto como objetos e mapeado como objetos dentro do computador. Então, hoje nós vamos definir de fato o que é um objeto, né, o que a gente chama de um objeto, e a gente vai criar também. Então, o objetivo da nossa aula é entender o que é um objeto, criar e instanciar objetos e popular objetos e mostrá-los, tá? Então, o que é um objeto? Para entender o conceito de orientação a objetos, em programação orientada a objetos, ou em programação, podemos fazer uma analogia com formulário de conta bancária. Bom, vamos imaginar antes da informatização bancária, antes da gente ter terminais, computadores, né? Como era antigamente, era um formulário só. Então, a gente pode ver o formulário, tem nome, idade, número da conta, o saldo, tipo da conta, né? E vamos imaginar que temos um banco que utiliza formulários para criar novas contas de clientes. Esses formulários podem nos ajudar a visualizar melhor como funcionam as classes e objetos em orientação a objetos. Então, antigamente, as pessoas chegavam lá no banco e queria criar uma nova conta. Eles iam lá, pegavam um formulário em branco e começavam a preencher esse formulário. Mas tinha um formulário padrão para todo mundo, tá? Que era esse formulário em branco aqui. Então, esse formulário padrão em branco, ele não está preenchido ainda, tá? Mas ele define todos os campos que serão necessários para qualquer conta que venha a ser criada no banco. Está em branco ali, mas todas as contas vão seguir esse formulário. Terão, por exemplo, eu chego lá, eu sou o usuário Dário e eu vou ter um formulário só para mim, que é específico para mim, quando ele for preenchido com o meu nome e os meus dados bancários, tá? Então, na programação orientada a objetos, esse formulário padrão em branco, ele é chamado de classe, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Tem nome, idade, conta, saldo e tipo. Nós podemos chamar esse formulário aqui de conta. Quando eu chego aqui, na minha classe, eu vou escrever um formulário, e aí eu vou chamar de conta bancária, tá? Vamos fazer aqui para a gente visualizar melhor. Então, vou aqui, criei um novo pacote, vou finalizar e vou chamar aqui dentro esse exemplo de conta. Estou escrevendo o meu formulário aqui em branco, tá? Então, o meu formulário em branco, aqui em conta, vamos ver o que temos aqui no nosso formulário. Nome, idade, conta, saldo, tipo de conta. Vou colocar aqui string nome, string tipo, int número. Vou escrever um método aqui também, public void sacar. Ele saca um valor, né? Vou colocar float valor e aqui eu vou colocar um saldo, tá? Um saldo é float também. Valor é o tipo de dado, certo? Aqui eu vou dizer que quando ele sacar, eu vou tirar de valor, que vai receber o valor que tinha anteriormente, menos o valor que eu estou passando aqui, que eu vou sacar. Aqui. Então, isso daqui, para diferenciar o global do local, vou colocar esse this aqui e this aqui, tá? Então, esses que tem um this aqui se refere a esse valor. Esse valor aqui e esse valor que não tem um this se refere a esse valor aqui. Beleza, escrevi aqui a minha conta, o meu formulário. Veja que ele está vazio, não escrevi nada nele, não dei valor para nada, não coloquei nome, nem tipo, nem saquei nada. Então, aqui no nosso formulário, a gente tem, né, um formulário padrão em branco. Na programação, a gente chama esse formulário em branco, que é esse daqui, que eu criei aqui, é a nossa classe, tá bom?
Então, aqui, a conta bancária, que eu escrevi lá, conta, é a classe que define os atributos, o nome do cliente, coloquei nome lá, número da conta, eu coloquei só número, saldo e o tipo. E métodos, depositar e sacar, que todas as contas bancárias têm. Tá? Beleza? Certo? Então, padrão em branco, classe. Tá? Quando eu vou lá fazer a minha conta, né, eles vão pegar o formulário padrão e vão preencher esse formulário. Aí aqui ele deixa de ser um formulário padrão e se torna uma conta de verdade, tá? Porque aqui, ó, eu vou ter um formulário preenchido João Silva. Aqui um formulário preenchido Maria Oliveira. Então, é um formulário, porém ele já é único, porque tem dados de João Silva, que é o número da conta específico, tem o dado de Maria Oliveira, onde tem o número da conta específico. Então, veja que é um formulário também, contém todos os dados aqui, porém é preenchido. Então, esse daqui é único e esse daqui é padrão, tá? Na programação orientada a objetos, um formulário preenchido é equivalente a um objeto, tá? Então, um objeto é uma instância de uma classe, ou seja, ele é criado com base na definição da classe, mas com dados específicos. Então, vamos criar dois objetos aqui, né, contas da classe conta bancária que eu acabei de fazer aqui. Então, ó, aqui eu tenho meu formulário vazio, tá? Que é a minha conta. Agora, eu vou criar uma classe que eu vou, de fato, preencher o meu formulário, tá? Então, ele vai se tornar um objeto. Que no nosso caso é preencher conta, né? Então, eu vou criar uma classe principal. Dentro dela, eu vou criar um método principal. Tem que ser exatamente assim, pessoal, esse método principal, senão vai dar problema, tá? Abre e fecha. Aqui é o contrário, é public static void main. Isso daqui é necessário para se tornar uma classe executável, senão não funciona. Então, para preencher o meu formulário, ou seja, para preencher a minha classe, para se tornar um objeto, eu tenho que instanciar esse objeto. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui, chamar meu objeto conta, tá? Vou dar uma referência para ele, um nome, eu vou colocar conta 1, podia ser conta João, conta Pedro. E aí eu tenho que colocar essa palavrinha para dizer que eu estou instanciando um objeto do tipo conta, abre e fecha, parêntese e finalizo com ponto vírgula, tá? Pessoal, quando eu faço isso bem aqui, eu pego automaticamente e crio uma cópia disso daqui. Vai para a memória. E quando eu copio uma cópia, veja que eu estou dando uma referência para ela, conta 1. Inicialmente ela vai estar vazia porque eu não tenho nada dentro dela, mas ela já foi criada. Então, né, esse é meu formulário vazio, aqui já é meu objeto, conta 1, porque ele criou uma cópia disso na memória, já é único. Então, quando eu pego esse conta 1, eu posso vir aqui, conta 1, ponto, e eu posso dar um nome para ele. Ó, vamos ver aqui. João Silva, colocou aqui João Silva, tá vendo? João Silva, João Silva. Colocar aqui também, conta 1, o número da conta, né? Eu vou colocar aqui o número da conta, 12, eu coloquei o número da conta aqui como? O número eu coloquei como inteiro, tá? E coloquei como string lá, não tem problema, é só um exemplo. Então, eu vou colocar o número da conta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. E vou colocar 6 aqui. Não pode pôr ponto, travessão aqui, né? Porque vai dar erro. E aqui eu vou colocar para saldo, para ficar mais fácil, né? Saldo. E eu vou colocar aqui saldo. E eu vou criar um outro método aqui, que ele vai ser depositar. É um valor, né? E aí vem aqui valor. Só que na hora que a gente deposita, a gente
adiciona o valor, não tira, certo? Isso aqui, vou ter aqui, vou colocar aqui no conta 1, vou depositar um valor, colocar R$100, tá? Aqui, bom, eu criei essa conta 1 aqui, eu vou criar uma conta 2, é a mesma coisa, tá? Ó, conta 2, aqui, só que eu tenho que mudar a referência, porque ele diz que já tem um aqui, eu mudo a referência aqui em cima e vou dar um nome para ele. Qual é o nome que eu coloquei aqui? Maria Oliveira. Maria Oliveira. O número da conta muda também, né? 6, 5, 4, 3, 1, né? E eu vou depositar R$2.000 aqui. Tá? Pronto. Aqui, ó, fazendo analogia lá com o formulário, aqui está o meu formulário vazio. Agora, aqui eu estou preenchendo o meu formulário, tá? Então, na analogia, a classe conta é o formulário vazio e o formulário preenchido é o objeto, tá? Então, o objeto, eu consigo, para cada objeto, ter uma conta específica. A conta 1 tem o João, a conta 2, Maria. Mas veja que é sempre a mesma conta com valores únicos, diferentes. Então, na programação orientada a objetos, um formulário preenchido é equivalente a um objeto. Então, ó, aqui o objeto conta 1, objeto conta 2. Um objeto é uma instância de uma classe, entendeu? É como se fosse uma cópia dele, mas uma cópia única. Ou seja, ele é criado com base na definição da classe, mas com dados específicos. Olha só, aqui não é um dado específico para nome em relação à conta 1, aqui não é um dado específico para nome em relação à conta 2. Então, vamos criar dois objetos contas dessa classe de conta bancária, que foi o que eu criei aqui. Se eu fosse criar uma outra conta aqui, ia ser assim, ó, conta 3, tá? Conta 3, e assim vai. E é assim que hoje funciona nos bancos mesmo. A partir de uma única classe, de um formulário branco, você consegue criar vários objetos, tá bom? Nesse caso aqui, tá tudo na memória, tá? Então, eu não mostrei nada para o usuário aqui embaixo, porque nosso objetivo aqui não era mostrar nada, era só criar uma classe e criar os objetos a partir dessa classe. Tá bom? Aqui a gente tem outro exemplo, né, de uma classe produto, e ela tem nome e preço, e ela pode ter os métodos adicionar o carrinho, alterar preço ou atualizar estoque. Veja que isso daqui é uma classe, ou seja, um formulário vazio. E aí depois a gente pode preencher esse formulário criando objetos. Então, a classe produto, aqui ela é feita lá no código Java chamado produto. E aqui, ó, eu vou criar o objeto produto 1 e eu vou adicionar valores para eles. Então, notebook, 250, e aí aqui quantidade de estoque eu coloco lá. Se eu quiser criar outro produto, vou colocar também aqui, entendeu?